Está começando mais um Antenados na Geral, ao vivaço para todo o Brasil, aqui na tela da Boas Novas. Esse é o primeiro Antenados na Geral ao vivo de 2013. É muito bom estar de volta com você, ter a sua audiência, poder compartilhar de debates, de assuntos muito interessantes sobre a Bíblia e sobre a vida cristã. Todos os dias, nesse mesmo horário, durante 1 hora, nós estamos falando sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre Deus e tirando as suas dúvidas sobre vários assuntos e temas que você talvez tenha alguma dúvida no seu dia a dia. E hoje não é diferente. Hoje temos muitas perguntas interessantes, porque nós vamos debater sobre salvação e obras, salvação pelas obras, o merecimento. Nós vamos tratar cada um desses assuntos, o merecimento, o galardão, as obras, a salvação, como é que eles se encaixam numa harmonia perfeita, como é que Deus enxerga tudo isso. E você pode fazer a sua pergunta e participar conosco pelo Facebook e as redes sociais, Twitter e Facebook. Pode mandar um SMS, um e-mail, ou se você quiser, tem uma pergunta que não se cala aí, você sempre teve uma pulga atrás da orelha, pega o telefone. Durante o programa, todos os contatos para você interagir com Antenados na Geral estão aparecendo aqui embaixo na tela. Você pode pegar um desses contatos, fazer uma pergunta, entrar em contato conosco. Se quiser ligar, entra ao vivo, fala conosco aqui no estúdio para tirar sua dúvida. E para falar um pouco sobre conceitos que parecem ser divergentes, obras, merecimento, salvação, enfim, vamos falar sobre outras religiões, vamos também tocar sobre o Antigo Testamento, a questão de obras e de sacrifícios para pegar perdão de pecados, e aí tem merecimento envolvido nisso tudo. Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é Bispo Primaz da Igreja Apostólica Emanuel, em Campo Grande, também é teólogo, historiador. Estou falando do Bispo Alexandre Pereira. Bispo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Hoje primeiro programa tá bom. Eu acho que ele já começou bem em off, né? Em off. Então, olha, muito obrigado por estar aqui, feliz de estar aqui, feliz de estar encontrando os nossos antigos amigos. Eu queria começar a mandar um abraço para duas pessoas, dois pastores que têm influenciado muito o meu ministério nesses últimos dias, que é o pastor Maurício Fragali e o bispo Bené Gomes. São homens de Deus, têm influenciado ricamente o meu ministério nesses dias, e eu espero que esse debate ajude muita gente que está em casa, porque precisamos, nós não vamos fazer um divisor de águas, mas acredito que nós vamos chegar a um ponto interessante nesse debate aqui. Bem-vindo, também recebo ele que é bacharel em teologia e pastor-presidente da primeira igreja congregacional de Itaguaí, Rio de Janeiro. Pastor Brás Cláudio, bem-vindo, pastor. Obrigado mais uma vez, pastor André. É um prazer estar aqui. Eu me sinto em casa, da família aqui, família Boas Novas. E você que tem acompanhado os Antenados, Itaguaí nós temos um povo ali grande que gosta, que participa, que liga. Enfim, essa tarde vai ser vai ser um momento maravilhoso para você aprender um pouco mais. Nós estamos aqui para aprender. Certamente vai ser uma bênção. Fique ligado. Vai ser violento aqui, ó. Cada pergunta que já chegou pela internet, você pode participar. Quem vai responder também essas perguntas é ele que é pastor da Segunda Igreja Evangélica Congregacional em Campo Grande. Ele é professor do Seminário Teológico da Costa Verde. Pastor Antônio Carlos. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Boa tarde, André. Boa tarde, colegas de debate. Deus abençoe a cada um de nós aqui. Eu desejo colaborar naquilo que for possível e de acordo com o ponto de vista bíblico, daquilo que eu tenho aprendido da parte do Senhor. Então eu quero distribuir aquilo que eu aprendi com as pessoas que vão estar nos assistindo aí. Deus abençoe cada telespectador nessa hora. Você que ligou a sua TV, não foi por acaso. Talvez você nunca tenha assistido esse programa. Hoje Deus tem alguma coisa boa para você e você vai continuar assistindo sempre. Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Também recebe, para finalizar, ele que é pastor, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras, em Paciência, no Rio de Janeiro. Pastor Silas Cavalcante, bem-vindo, pastor. Obrigado, André. Prazer voltar no primeiro programa ao vivo do ano de 2013. Eu estive no último, que foi ao vivo em 2012, e estamos aqui sendo agraciados também com esse tema tão propício, que tenho certeza que pelo Espírito de Deus nós vamos estar passando alguma coisa para o povo. Claro que não dá para destrinchar tudo, o tempo é curto, mas sempre vamos tirar proveito, vamos pedir ao Espírito de Deus que nos oriente, para que possamos passar aos telespectadores um pouquinho à luz da palavra de Deus, salvação pelas obras, salvação por mérito ou não mérito, pelo sangue. Vamos falar um pouquinho que vai ser legal. E já vamos começar agora. Você pode participar conosco, já falei isso, e está aparecendo aqui embaixo todos os endereços de site, de internet, telefone, para você interagir e fazer uma pergunta conosco. Você também pode assistir de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv. No site você poderá assistir pelo seu tablet, pelo seu celular ou pelo seu computador, e também pode baixar o aplicativo da Rede Boas Novas e ter todo o conteúdo na palma da sua mão. Já iniciando, e a gente ouve por aí pessoas que falam, poxa, sou fiel, oro todo
dia, sou dizimista, não sei o quê, eu mereço ir para o céu. Eu já ouvi alguns falando, eu sou bom demais, eu mereço ir para o céu. E algumas pessoas até às vezes pegam, já vi, em conversa, querendo pegar versículos bíblicos, vai para o Antigo Testamento e tal, para falar, poxa, olha, foi assim, isso aqui. Então, existe base bíblica para alguém afirmar, eu mereço ir para o céu, eu sou bom, eu ajudo as pessoas, as caridades, eu mereço ir para o céu? André, para nós seres humanos, na nossa ótica humana, é muito difícil entender uma salvação pela graça, uma salvação sem merecimento. Porque nós aprendemos desde pequeno a receber por merecimento. Nosso pai diz, olha, se você se comportar, tirar boas notas, for um bom filho, no final do ano você vai ganhar uma bicicleta ou vai ganhar um computador. A empresa é a mesma coisa. Então, no nosso cotidiano, nós somos exigidos por aquilo que nós fazemos, o retorno, a reciprocidade. Mas eu entendo que a Bíblia deixa bem claro que o plano da salvação não é pré-estabelecido pelo que nós fazemos. O homem não é capaz de auto se salvar. Nada do que o homem faz vai salvá-lo. Não tem essa perspectiva. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro em Efésios. Não somos salvos pelas obras, porque é dom de Deus. Eu entendo que as boas obras não nos salvam. Mas por que não praticamos as más obras? Porque as más obras nos condenam. O apóstolo Paulo diz assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós não vamos ser salvos porque não adulteramos, não mentimos, não pecamos. Não é isso que nos salva. O que nos salva é a graça de Deus. É um favor imerecido. Jesus Cristo, ele morre na cruz e derrama o sangue e ele consome o pecado. Como o apóstolo Paulo diz, todos os pecados instituídos da glória de Deus estão. Então, quando Jesus Cristo ele morre, ele compra essa dívida. Não fomos nós que compramos essa dívida. O homem não é capaz de pagar essa dívida. Se assim fosse, não era necessário Jesus morrer na cruz. As religiosidades, elas trazem contradições acerca da salvação. Por exemplo, o Espiritismo diz, não há salvação fora da caridade. Crê que é através da caridade a salvação. O catolicismo traz o purgatório. A Sociedade Torre de Vigia traz o trabalho no campo para você ir para os túmulos memoriais. Tudo isso desqualifica a cruz. Mas nós entendemos que é da cruz que vem a salvação e é através da graça da cruz, favor imerecido, que nós fomos salvos. O nosso sangue, o teu sangue, o sangue de ninguém seria capaz de pagar essa dívida. Então é um favor imerecido, é uma conta que nós não podemos pagar por mais bonzinho que sejamos. André, um gancho aqui na palavra do pastor. Na verdade, quando ele citou Romanos 3, 23, o salário do pecado é a morte, ele está dizendo exatamente o seguinte, quem peca merece morrer. Então ele está falando de merecimento e foi o que ele quis dizer. A salvação não pode ser por merecimento, porque já que todos nós somos pecadores e não há um justo sequer, todos os pecadores merecem morrer, ao invés de merecerem ser salvos. Então não há possibilidade de você colocar salvação por méritos quando você olha para um verso desse. Aí vem a questão da salvação pela fé, pela graça através da fé. Pense comigo. Como então eu não morro, já que eu continuo sendo um pecador, não deixei de ser pecador, se eu ainda sou pecador, então eu mereço morrer, o meu salário é a morte, mas Jesus morreu no meu lugar, aí entra a fé, eu creio que o preço que eu precisava pagar, Jesus pagou por mim, aí entra a graça de Deus, vindo ao meu encontro, pagando o preço pelo meu pecado que eu não podia pagar, como você acabou de dizer, o meu sangue não seria o suficiente para satisfazer a justiça de Deus, só o sangue inocente de Jesus, o justo pelos injustos, um justo por pecadores, esse pagou o preço, eu preciso crer, se eu não creio, eu não sou salvo. A Bíblia até vai falar também de um fariseu, né, que Jesus conta, que ele entra no templo e começa a se achar bom, dizendo que ele era dizimista, que ele orava, e enfim, ele praticava atos, né, religiosos, atos até que estavam descritos na Bíblia, mas esses atos, né, não faziam ele justo, né, diante de Deus. Ou seja, Jesus Cristo mostra de uma maneira clara que por mais que você possa se esforçar, é claro que você tem que fazer o seu melhor, mas os seus atos não vão te salvar, né? No final, você tem que dizer assim, eu sou um servo inútil, eu apenas fiz aquilo que eu deveria fazer. Então, a salvação realmente, como já foi colocado, ela está muito ligada ao sangue de Jesus. Tá? Agora nós recebemos esse sacrifício, acreditamos, porque parece que é fácil, tá? Mas é muito mais fácil você acreditar numa salvação pelas obras, tá? É muito mais fácil para o ser humano do que você entender que um homem morreu há 2000 anos atrás e que aquele sangue vertido ali, ele te dá direito ao céu, direito ao seu nome está escrito no livro da vida,
Tá? Agora, as ações é como Jesus Cristo mesmo colocou. Pelos frutos você conhece a árvore. São consequências. Você tem que fazer as coisas boas, tá? Mas não pensando, eu dei um dízimo maior, ajudei alguém, agora eu estou mais salvo. Né? Eu orei 8 horas, orei 8 horas hoje, orei de madrugada, acordei 4 da manhã e orei até meio-dia, enfim. Não importa quantas horas você orou, você nunca vai ter direito ao céu por um ato seu. O que mais as pessoas estão achando hoje, e eu vejo isso na igreja, quando você pergunta, eu tenho direito, eu posso ir ao céu, eu vou para o céu, eu tenho direito porque eu sou bom, sou isso, sou aquilo. Se olharmos para os púlpitos hoje, e os pastores aqui, claro, têm direito a concordar ou não concordar, a culpa dessa pergunta são dos nossos púlpitos, que têm ensinado, sim, que determinadas atitudes, determinadas ações, a igreja hoje ela é muito mais financeira do que espiritual. Então, algumas situações que a pessoa acredita piamente, ou seja, ela acredita piedosamente, sem viver em piedade, que algumas atitudes dela vão levá-las para o céu. Então ela quer ir para o culto todo dia, ela quer sim estar na reunião de 7 da manhã, porque quem está na reunião de 7 da manhã chegando às 6h30, ela é mais santa do que aquela que não vai. Então as pessoas acreditam que estando muito mais tempo na igreja, ela fazendo muito mais obras, e sim, ela vai para o céu. Então isso está sendo pregado, ainda que de forma entre aspas, velada, algumas pessoas acreditam. Então, existe aquele impulso para que a pessoa se torne dizimista de 20%, de 30%, para ela ser mais abençoada e sim alcançar o céu. Dela fazer jejuns intermináveis, e ninguém ainda parou para pensar no seguinte. Bom, o pastor foi bem claro dizendo o seguinte, que a salvação ela é um dom. Se ela é um dom, ela é um dom, e a Bíblia também diz que os dons são irrevogáveis. Então, meu querido, você foi salvo. Então não adianta você fazer os 12 trabalhos de Hércules, que você não vai deixar de ir para o céu. Então a questão hoje é que as pessoas não conseguem ficar à vontade com Deus, fazendo única e exclusivamente uma coisa que eu aprendi recentemente. Por mais que a gente queira fazer o trabalho para ir para o céu, ele é difícil, porque o trabalho que Deus tem para nós, ele não são trabalhos difíceis, são impossíveis. Por isso ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Então as pessoas não conseguem ter comunhão com Deus, ficam nesse desespero de dizerem assim, eu estou buscando minha salvação todo dia. Isso é uma mentira, ninguém busca a salvação todo dia. Ou você foi salvo uma vez, única e exclusivamente, ou não adianta ficar todo dia buscando a sua salvação, porque você vai ter uma vida espiritual medíocre, vai ter uma vida na igreja medíocre, porque você acha que quer ir para o céu. E aí deixa eu abrir um parênteses para falar uma coisa. Eu tenho um contato em Duque de Caxias, e que todo mundo viu na televisão, o Zeca Pagodinho no quadriciclo, ajudando as pessoas. Enquanto algumas igrejas fecharam as portas, com medo da água entrar, de acontecer alguma coisa. E algumas pessoas pedindo, podemos alojar pessoas aqui dentro? Não podemos, porque pode entrar aqui alguém, e aí a gente já foi roubado 2, 3, 4 vezes, e aí se botar alguém para dormir, os bancos da igreja, as cadeiras são novas e coisa e tal. E o Zeca Pagodinho botou gente para dormir dentro do sítio dele. Foi instalada uma estação de tratamento de água. Eu pergunto, o Zeca Pagodinho que canta para orixás nas músicas dele, depois de estar fazendo uma obra como essa que ele está fazendo, ele vai para o céu? E a igreja que não abriu as portas, são pessoas marcadas para ir para o céu? A questão é o seguinte, o salvo tem obras que refletem o céu. O não salvo tem obras que até refletem o céu, mas não vão para ele. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta e eu vou querer voltar e perguntar um pouco também sobre essa questão. Voltar um dia mais, porque nós falamos que na nossa sociedade nós somos condicionados a isso, a trabalhar com a questão do merecimento. Se eu fizer isso, eu recebo aquilo. Se eu trabalhar e atingir a meta, eu ganho aquilo no final do mês. Quando a gente coloca, vamos analisar agora na Bíblia o que são as boas obras e que tipo de merecimento ou de, aí vamos usar a palavra galardão, nos é esperado ou podemos esperar. Existe também um tipo de condicionamento desse na vida espiritual? Olha, faça boas obras que você terá um galardão no céu, que é uma coisa muito usada hoje também. Ó, fecha aqui que o seu céu você vai ter uma casa de 2 andares. Eu quero entender um pouco como é que é essa questão, se a gente está pegando as boas obras e o galardão, está colocando dentro desse desenho, desse quadro, dessa caixa que se chama merecimento, como nós entendemos aqui na Terra. Vamos rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí.
Você está assistindo Antenados na Geral. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Deus não se deu ao trabalho de enviar seu Filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido, mas quem não confiar terá sobre si, sem o saber, uma sentença de condenação. E por quê? Porque não foi capaz de crer no único Filho de Deus quando este lhe foi apresentado. Conheça a história e saiba como tudo começou visitando o Museu Histórico Nacional da Assembleia de Deus. Peças, fotografias, documentos e outros objetos que registram com emoção a fé e a gigante obra iniciada em Belém do Pará. Forme a sua caravana, ligue e agende a sua visita. 9166-8360. Museu Histórico Nacional da Assembleia de Deus. Rua João Diogo, 221, Cidade Velha. 500 milhões de pessoas professam o ateísmo no mundo hoje. Se fosse uma religião, seria a quarta maior, logo após o hinduísmo com 900 milhões, islamismo com 1,2 bilhões e o cristianismo com 2 bilhões. Estamos de volta, Antenados na Geral, segundo bloco, estamos ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar conosco, mandar sua pergunta. Estamos falando sobre salvação por obras. Vamos falar sobre galardão, sobre obras, sobre merecimento no programa de hoje ainda. E eu tenho o Hilton, de Itaguaí, Rio de Janeiro, está na linha conosco. Tudo bem, Hilton? Tudo ótimo. Qual a sua pergunta ou comentário, queridão? Minha pergunta é o seguinte: quem já praticou muito maldade no passado, muita atrocidade no passado e hoje vive praticamente com a obra de Deus. Como é que fica essa salvação? Essa pergunta é diretamente para o pastor Braz. Tá certo. Um cara que era doido da vida aceitou Jesus. Como é que pode ele ir para o céu, um cara desse? Né? Vamos pegar o ladrão da cruz também, Hilton. O cara foi lá a vida inteira. Último segundo de vida, lembre de mim quando estiver no paraíso. Foi salvo ali. Ele vai ter. E eu vou entrar no galardão dele também, se ele tem galardão menos ou mais honra que os outros que aceitaram a vida inteira. Hilton, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Pastor Braz, foi direcionada a pergunta aqui. Mas ele falou, eu não sei se o Hilton era doidão. O jeito que ele falou, eu falei, imagina que ele seja, né? Até mandar um abraço aí. É difícil até conseguir ligar para cá, né? E ele, eu conheço ele, tem até algum tempo que eu não encontro com ele pessoalmente. Mas a resposta sobre a sua pergunta, né? Na verdade, o que ele está perguntando me descreva a graça de Deus. É um pouquinho isso, né? Mas é uma pessoa muito querida e muito amada. A verdade pode ficar tranquilo, né? Tanto quem sente algum sentimento de culpa, né? Porque pecou, cometeu atrocidade, né? Tem que pensar o quê? Moisés matou um homem e enterrou na areia. Depois foi uma bênção nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo participou até da morte de Estevão e se tornou um pregador de excelência, um diácono de excelência. Por quê? A Bíblia diz o seguinte, né? Dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, realmente não tem nenhum peso, né, o passado sobre a nossa vida com Jesus hoje. Tá bom? Que Deus abençoe. Deixa eu puxar essa pergunta dele, trazer um tema muito atual, que tem acontecido muito no Brasil, mas eu acho interessante ouvir a opinião dos pastores sobre isso. Que vamos dizer assim, o mundo, né, até está enxergando e faz um pouco de chacota com os evangélicos, que é o seguinte. Por exemplo, tivemos o caso aí da moça, a filha da Carla Pérez, né, que morreu, o cara assassinou ela e aceitou Jesus, e todo mundo, aí tem a galera que parece Carlinhos Cachoeira, estão dizendo que é Glória Pérez. Desculpa, calma. Glória Pérez, né, então, outra banda. E tem a questão do Carlinhos Cachoeira, que foi e tal, aceitou Jesus. E o mundo vê isso e fala assim, pô, o cara rouba, mata, não sei o que, vai, aceita Jesus e quer dar uma de bonzinho. Até nós, evangélicos, às vezes eu ficava com raiva vendo o cara falar, mas eu falo, Deus... De onde vem uma graça para salvar um cara desse? A graça está disponível
aos maiores e piores de todos os pecadores, se é que existe nível de pecado. Nós aqui colocamos. Agora eu queria que a gente pensasse só uma coisa. Quando eu falo de graça de Deus, ela é de graça para nós, mas custou caro para Deus, porque custou a vida do seu filho. Então Deus não trata isso de uma forma assim barata, não. Para Deus foi muito caro. Eu queria que você pensasse, eu e as pessoas que estão nos assistindo, que há uma coisa diferente entre consequência de pecado e perdão. O perdão é imediato quando você crê em Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Agora, a consequência não. O perdão é para salvação. Agora, consequência não. Eu queria que a gente pensasse em consequência. Eu não deixo subir no púlpito da minha igreja um cara que chegue antes para conversar comigo e dizer, eu quero dar um testemunho. Qual é o testemunho? Aí eu matei, roubei, assaltei, estuprei, fiz tudo de ruim e agora eu estou fugido, eu sou lá de no Senhor, mas eu estou aqui, sou servo de Jesus, eu quero pregar aqui no púlpito. Não, senhor, você pagou a sua dívida com a justiça, com as famílias dessas pessoas, as quais você defraudou, a quem você afetou com as suas atitudes erradas. Então, eu entendo que a justiça de Deus não anula em momento nenhum a justiça dos homens no que diz respeito às consequências dos pecados cometidos por nós. O que nós fizemos, devemos pagar. O Guilherme de Pádua, a quem você se referiu, pagou, ficou preso, né, recluso, ficou o tempo que precisava ficar, e hoje é uma pessoa transformada pelo sangue de Jesus, e ele sente o peso do pecado que cometeu, porque eu já o ouvi várias vezes dando o seu depoimento, sendo entrevistado a esse respeito. Em momento nenhum ele tira de si a culpa do pecado que cometeu. Pelo contrário, ele pede perdão a Glória Pérez, ele reconhece o mal que causou à sociedade, ele vive uma vida reclusa até hoje, mesmo estando fora da cadeia, para não gerar mal-estar, desconforto nos lugares públicos onde ele pode estar, por isso mesmo, porque ele reconhece o mal que causou à sociedade. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. A gente livre e preso ao mesmo tempo. Livre pelo sangue de Jesus, liberto porque conheceu a verdade, mas está dentro da cadeia, pagando pelos pecados que cometeu na justiça dos homens. Então, eu não aceito essa posição de que só porque eu fui salvo em Jesus, então agora não preciso pagar nada para os homens e eu vou para os púlpitos pregar escondido aqui e lá, porque se eu pregar, por isso o Cabo Bruno morreu. Deixa eu apimentar mais um pouco isso. Vocês acreditam que a graça de Deus pode anular até uma justiça humana? Pode existir isso. Deus matei, não sei o que, me ajuda, não deixa eu ser preso, e de algum jeito Deus age para que isso não aconteça. A questão que você está falando, eu vou falar uma questão profissional minha. O pastor colocou muito bem colocada, uma colocação muito importante, que nós, pastores, temos que ter eu faço essa mesma coisa. Chegou uma pessoa lá querendo dar um testemunho, conta primeiro para mim. Então, marquei 2 dias com ele antes, ele veio e contou a história, depois que ele contou uma série de... E depois eu vim encontrar ele em uma outra igreja, ele dizendo que tinha participado de uma religião afro, e aí as pessoas começam a inventar muita história também, diz que participou inclusive de homicídio de crianças, e enterravam a criança, e eu falei, bom, então você pagou por isso? Não, isso aí eu não paguei porque Jesus me libertou. Eu falei, não, isso é mentira, meu irmão. Ou você está falando mentira para mim, ou você está vivendo, porque ele cobra para dar esse testemunho. Outra coisa muito complicada. Então, eu não deixei ele pregar na minha igreja, foi pregar na igreja de um pastor amigo, e depois que ele já começou, o pastor veio, sentou do meu lado e falou, isso tem um testemunho muito forte. Eu falei, ó, conversou comigo, eu não deixei falar lá na igreja, ele vai falar uma coisa muito complicada, e depois o pastor se arrependeu dele ter falado. Não consigo entender que Jesus vai fazer com que uma pessoa que matou 10 pessoas, tirou pai de família de casa, vai fazer filhos ficar sem seus pais, esposas ficar sem seu marido, ele vai lá, mata aquela pessoa e não paga por aquilo. É complicadíssimo. Eu conheço pessoas que já sentou na mesa lá do escritório e disse, olha, eu fiz, nosso escritório fez uma vez a defesa de um rapaz que estava sendo acusado de estupro e que aceitou Jesus dentro da cadeia, e depois ele me perguntou, pastor, agora que eu sou crente, agora que eu sou cristão e que eu vou me batizar aqui dentro, será que eu vou ser solto mais rápido? Eu falei, não, você vai ser solto no momento em que você cumprir todos os seus anos, mais mês e dia que você foi condenado. Então não tem para onde você correr. E não tem pastor que fica, olha, porque a fé, ela é uma coisa muito importante, mas a fé ela não é louca, a fé ela não é aquela coisa da fé cega e faca molada, não é isso. Você está condenado, meu querido, você vai cumprir, a não ser que aconteça alguma coisa superveniente e aí ele venha a ser salvo, ou melhor, ser solto. A questão
questão de interferência divina para que ele seja solto mais vai cedo? cumprir, eu acredito que ele vai cumprir e deva cumprir para estar aqui fora com um bom testemunho, porque o que ele está dizendo, eu acompanhei o Guilherme de Pádua preso no presídio de Água Santa, inclusive ele trabalhava lá dentro, porque ele é enfermeiro, ele trabalhava lá dentro e ele pagou tudo. E uma coisa interessante, depois que a pessoa paga, pastor, muita gente que está aqui fora diz o seguinte: mas ele já pagou, mas ele é o assassino. Ele, salvo engano contrário, ele ganhou de uma apresentadora 400 mil reais, porque a apresentadora foi para a televisão dizer assim: não dê emprego para ele. Olha, ele é um artista. Não dê emprego para ele porque ele é um assassino, ele é um ex-assassino, ele já pagou a dívida dele. Não, inclusive a pena dele foi anulada, não existe mais, zerou. Então, ele cumpriu e zerou. Ele não tem nenhum tipo de histórico. Saiu do Serasa da SPC da morte. Se o Código Penal brasileiro é frouxo, se o Código Penal, eu concordo que é frouxo realmente, aí é problema do Código Penal, não é problema dele. Porque o apóstolo Paulo diz em Romanos 13 que o juiz, o magistrado, ele é instrumento de justiça para Deus. E nós temos que nos submeter à autoridade. A toda autoridade provém de Deus. Então, e a Bíblia diz: a ninguém devais coisas alguma no seu amor. Então, se o cara deve a justiça, ele tem que pagar a justiça. É um princípio bíblico. Mas existem muitos testemunhos mentirosos. Deus foi lá e zerou. Foi lá na vara lá de justiça criminal. O anjo foi lá e deletou no computador e eu estou livre. Isso aí foi aquilo que o pastor falou. É muita gente dizendo que matou criança. Tem um aí famoso, que eu não vou falar o nome dele por questão de ética, que ele diz que fez trabalho por 50 milhões, 60 milhões, que ele fazia trabalho para fulano, para ciclano, e eu acho isso aí, como o pastor falou. Ele está sendo procurado pelo dengue da Xuxa, que ele dizia que era ele mesmo, eu era o dengue da Xuxa, e está aí no YouTube, a gente pode dizer, porque se vai para o YouTube, está em domínio público. Então, o dengue da Xuxa está dizendo que se achar, ele vai processar ele, e ele já está sendo. Ele tem 2 cidades de São Paulo que ele não pode botar o pé, senão ele vai ser preso. Então, ele fica contando essas coisas por aí, dizendo que fez pacto de não sei quem, e é complicado. Né? Infelizmente. Vamos aqui com a Zuleide, da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, está na linha. Tudo bem, Zuleide? Tudo bem. Qual a sua pergunta, querida? Eu queria saber que na palavra de Deus tem essa passagem que diz: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Se é dom de Deus, não importa se batiza, se busca, se vai para o monte ou não, é dom de Deus e acabou? Exatamente. Com certeza. Acabou. É difícil da gente entender, é tão simples, mas tão difícil. A nossa humanidade não consegue. Gente, só que eu penso também o seguinte, né? Jesus Cristo disse: pelos frutos conhecereis a árvore. A Bíblia diz que tem pessoas que estão enganando e sendo enganadas. Hoje tem muita gente que bate no peito e diz assim: eu sou salvo. Eita. Agora a questão é o seguinte: e as obras? Nós vemos em Tiago, o próprio Jesus mostra, né, que quem aceitou Jesus de verdade, ele vai ter ações diferentes, ele vai ter amor. Eu penso o seguinte: Jesus tinha o hábito de orar, orava no Monte das Oliveiras, orava em toda parte, orava de noite, orava de manhã. Agora, uma pessoa diz: eu sou salvo, mas não gosto de orar. Eu sou salvo, mas eu traio a minha esposa. Eu sou salvo e me embriago. A Bíblia diz que os embriagados não herdarão o reino dos céus. A questão dela é assim: basta aceitar Jesus e eu estou salvo, não. 1 João 2 diz assim, ó: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz: eu o conheço, e não guarda o seu mandamento, ele é mentiroso, e nele não está a verdade. Não é uma oração, não é falar uma reza. Aceita Jesus. Não é porque, isso. Então, até é mais complexo, um pouquinho mais complexo. A questão não é só realmente dizer: eu sou salvo e acabou. Eu penso assim, a Bíblia até diz que você tem que crer com o coração e confessar com a boca. O confessar com a boca, todo mundo ouve, tá? Agora, o crer com o coração, eu penso que é uma análise do Espírito Santo. Ele sabe quem nasceu de novo, até porque o Espírito Santo é que regenera, né? Ele que faz a obra da regeneração. Tem muita gente, tá? Eu conheço pessoas, tá, que ensinam, até cortaram a tua luz, eu vou te dar aqui, vou te ensinar a fazer um gato. E o cara diz que não, e você, o gato é de Deus, né? Então, assim, a pessoa... Então, tem muita gente, mas a pessoa diz gato gospel, né? Então, assim, tem muita gente... Até, não sei se alguém lembra, teve um período que as pessoas colocavam garrafa de PET
em cima, né, daquelas cabines, né? Para diminuir a conta. Que eram galvanizadas. Eu costumava dizer, até porque eu sou especialista na área, é um gato psicológico. Porque aquilo ali não tem efeito nenhum. Mas psicologicamente, muito crente, aquilo ali era só para ele pecar. Isso acontece muito em igreja. Então, ele não nasceu de novo. Quem nasceu de novo, a Bíblia diz que ele é nova criatura. Tá cheio de garrafa PET na cabeça de pessoas dentro de igreja. Martim Lutero dizia uma coisa: evangelize todos os dias, se precisar use as palavras. São as nossas obras que muitas vezes evangelizam. Vamos para um rápido break, daqui a pouco nós voltamos falando um pouco também sobre salvação, sobre merecimento, sobre obras. E nós acabamos de falar, olha, obras não salvam, mas boas obras evidenciam quem é salvo. Então não adianta, sou salvo e você não pratica boas obras. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Você está assistindo Antenados na Geral. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. O que você faz com R$1? Compraria uma água. Tá muito quente. Agora um tubinho de linha. Ah, não sei. R$1 é tão pouco, né? Compraria de balas. Com R$1 por dia, podemos alcançar todo o Brasil. Incentivar a formação do hábito de leitura na idade em que todos os hábitos se formam, isto é, na infância, é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, emoções, fé e sentimentos de forma prazerosa e significativa. Presenteie uma criança com um livro e ajude a desenvolver o hábito de ler. Nada é mais perigoso do que a ignorância sincera e a estupidez consciente. Martin Luther King. Cabeça para Cima de hoje pretende mais do que nunca mexer com a sua reflexão. E vamos conversar com você sobre cristianismo hoje. Tenho aqui no estúdio Renato Vargens, ele que é pastor da Igreja Cristã da Aliança em Niterói e é também escritor. Também conosco, Joel Vilon, capelão da Alerj e pastor. E completa o nosso time o Alessandro Cassiano, professor de História, pastor, escritor e conferencista. A nossa boa música de hoje será trazida pela Maurizete Catarina. Eu espero você logo mais às 22 horas aqui na Boas Novas, no Cabeça para Cima. Volta no Antenados na Geral ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar, ligue para cá ou participe pelas redes sociais e pela internet. Pastor Antônio, fala alguma coisa sobre a ligação que nós tivemos, né? Então, a pergunta da Zuleide foi muito interessante. Eu, inclusive, fiquei pensando que hoje eu li uma estatística de religiões no mundo e eu cheguei à conclusão, lendo essa estatística, de que quando se trata de cristãos, disse que há 32% da população mundial de cristãos. Mas envolve um monte de outras religiões aí, e pessoas que pensam diferente de nós, que, por exemplo, somos reformados, né? Somos crentes da reforma. Então, quando a gente para pensar em obras, depois que fiquei sabendo que Zuleide é uma cristã reformada também, eu não tinha prestado atenção na hora, as pessoas, às vezes, elas têm muita confusão, porque os católicos são considerados cristãos pelo censo, mas eles creem na salvação pelas obras. Os adventistas do sétimo dia estão na mesma faixa que nós, classificação dentro dessa pesquisa, e eles creem que além de crer em Jesus, precisam guardar os sábados, senão vão ser salvos, senão não vão ser salvos. Aí a gente precisa identificar realmente o evangelho da Bíblia, o evangelho bíblico, a mensagem de salvação pela fé, e aquele que é o evangelho religioso, cheio de religiosidade, aquele que Paulo bate em cima dos judaizantes da sua época, dizendo, olha, não é isso que vocês estão pensando, não é dessa forma, né? A salvação não é por obras, mas é pela fé, através da graça. E depois Paulo vai dizer, nós fomos salvos pela fé, mas temos que praticar as boas obras. Então é exatamente isso que a Zuleide talvez não tenha compreendido. As boas obras são fruto da salvação e não necessárias à salvação. Pastor, já que a gente está falando um pouco de pesquisa, de gráficos e tudo mais, uma vez eu entrei num site, achei muito interessante algumas
comparações e correlações que eles estavam fazendo. Hoje no Brasil, nós vivemos um grande crescimento no número de evangélicos, e nesse site o que eles fizeram? Ele pegou o gráfico do crescimento de evangélicos dos últimos 20 anos e fez aí uma previsão dos próximos 50 anos, e era um negócio que subia assim, e do lado ele botou uns 3 ou 4 gráficos falando assim, e aqui está o gráfico do crescimento de crime, com a mesma onda, e daqui do aborto, e daqui do divórcio, e era o mesmo crescimento. Aí a minha pergunta é o seguinte: está crescendo mesmo ou não estamos fazendo boas obras? Onde estão as boas obras dos novos convertidos, das pessoas que nós vamos ganhar nos próximos 30 anos? Uma das questões importantes que eu queria citar quando você diz o gráfico está subindo com o número de crentes, ou o número do crescimento da igreja, e o gráfico da criminalidade também. Se isso está acontecendo, a igreja não está crescendo, ela está inchando. Porque o que aconteceu com John Wesley, especialmente nos países das Três Coroas? Quando ele começou a pregar, o que espantou o mundo da época foi que John Wesley abandonou o púlpito, quando ele disse o mundo é minha paróquia, e foi com aquela toga subir em monumentos públicos para pregar, sobretudo para as pessoas que ele via passar para uma mina de carvão. Ele ia lá, se metia no meio daquele povo para pregar o evangelho, e aí ele começou a ver essa frase que hoje muitas igrejas metodistas têm lá, essa frase, o mundo é minha paróquia, e de fazer missões e coisa e tal. O que aconteceu? Os prostíbulos se fecharam, as cadeias começaram as pessoas iam cumprindo suas penas, iam saindo e ninguém ia entrando. As escolas começaram a ficar cheias, as igrejas foram lotadas. As pessoas, a história de John Wesley, a biografia autorizada dele conta que as pessoas saía-se nas ruas, na segunda-feira, as pessoas estavam cantando salmos e hinos nas esquinas. Por quê? Porque de verdade o evangelho estava crescendo. Agora, o que nós vemos hoje é que existe uma rua em especial aqui no Rio de Janeiro, que em uma rua, a rua tem exatos 230 metros e 17 igrejas. Está registrado isso. Ela tem 17 igrejas em 230 metros. E o que acontece naquela região? Ô bispo, eu concordo, mas eu acho também que a gente tem que fazer aí um paliativo. O crescimento da igreja. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar a igreja evangélica, vamos pontuar, do Rio de Janeiro. Tira a igreja evangélica hoje do Rio de Janeiro. A coisa vai ficar bem pior do que está. Catástrofe. Então, por quê? Os ímpios estão ficando mais ímpios ainda. Eu acho que a igreja, coitada, está perdendo para a impiedade. A igreja está crescendo, porque o que se tem de cracudo crescendo no Rio de Janeiro, a cada dia, pontos de consumo de crack. E quantos pastores eu conheço, eu tenho pastores que ajudam, centro de recuperação, porque a prefeitura tem lá em Paciência, que é um depósito de gente. Aquilo não tem nenhuma condição de restaurar qualquer ser humano. E quantos pastores evangélicos, às vezes pastores humildes, pastores que nem seminário tem, mas que estão com centro de recuperação com 50, com 60 homens, tirando mendigos da rua, tirando pessoa cracudo da rua, colocando, e às vezes em situações até precárias mesmo. Se a prefeitura for lá, fecha. Mas só que está conseguindo restaurar. Eu conheço um mendigo que ele ficou 20 anos na minha rua, lá no estado de Santa Eugênia, fizeram até Facebook para ele, fizeram Facebook para ele, e hoje ele está recuperado, hoje ele é obreiro lá desse centro de recuperação do pastor Paulo. Então você concorda com o bispo, claro, a igreja tem que refletir dentro da sociedade a mudança comportamental, a mudança social. Mas ai do Rio de Janeiro, ai do Brasil, se não fosse a igreja evangélica. Vamos para a pergunta do Cícero de Campo Grande, está na linha. Tudo bem, Cícero? Tudo bem, meu amado. Qual a sua pergunta? Eu fico numa dúvida muito grande, que muitos homens hoje dizem assim, homens que conhecedor da palavra, eu sou salvo. E olha só, a palavra de Deus me diz que será salvo aquele que permaneceu, mas muitos abrem a boca, bate no peito, eu sou salvo. Ele não já está se julgando? Não está errado essa pronúncia? Cícero, obrigado pela sua pergunta. Eu não sei se você vai me interpretar assim também, mal, mas eu sou salvo, Cícero. Mas ele está falando no sentido da pessoa se vangloriar. Eu sou salvo, eu sou puro, eu sou íntegro. Por isso diz que não vem de obras para que o homem não se vanglorie. Agora, ter a certeza da salvação é algo que é base da nossa fé. Ter a certeza da salvação. Agora, o que o Cícero está dizendo é que verdadeiramente, os pastores já falaram aqui,
Por exemplo, uma pessoa que dá um testemunho como aquele que o pastor estava falando, que sobe, conta um monte de mentira e coisa e tal, ele bate no peito e diz que é salvo. Aí bate. Deus bate que me defenda. Agora, que é uma verdade que é importante que tenhamos essa certeza, porque sem essa certeza, nós somos alvos de todo tipo de palavra. Quando a gente não... Eu não sei se eu sou salvo. Aí a pessoa caminha para tudo. Ela caminha no Vale do Sal, ela vai no descarrego, porque ela não tem certeza da salvação. Ela busca salvação todo dia. Todo dia. Agora, uma vez que eu sou salvo, aí eu posso vir para as boas obras, posso vir, porque aí as minhas obras não serão para alcançar o céu, mas porque o céu está em mim, aqui dentro eu tenho o Espírito de Deus, Deus habita em mim, então porque Deus habita em mim, eu divido o que eu tenho, eu dou as coisas, eu visito, eu faço tudo o que é necessário. 17, né? Agora, Pronto. pois, quem está em Cristo Jesus, nova criatura, as coisas velhas passadas, tudo se fez. Eu entendo o Cícero, e eu gostaria de dizer para o Cícero, que a minha salvação, apesar de estar garantida em Jesus e não em mim, eu creio que eu estou salvo, não há bom disso, ela está garantida em Jesus, pelos méritos de Cristo, não pelos meus, né? Mas ela está se desenvolvendo. Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação. Então entenda bem, desenvolvimento de salvação é santificação, é um processo de aproximação, cada vez mais de Deus, né? Da figura do varão perfeito. Então nós estamos num processo de desenvolvimento da nossa salvação, que se chama santificação. Agora a redenção, a justificação já aconteceu, é passado, e a glorificação está no futuro, e isso também faz parte da salvação. Um dia eu vou ter um corpo glorificado, como o de Jesus, depois que ressuscitou e foi assunto aos céus. E isso vai acontecer ainda, faz parte da minha salvação. Mas eu já sou salvo, porque sou lavado e remido do sangue de Jesus. Antônio, o que é que acontece? As pessoas não conseguem compreender que quando o aspecto da salvação, o sobrenatural da salvação é de Cristo. Mas ele é também condicional. Jesus diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque quando a gente fala que a salvação é pela graça, é dom de Deus, subentende-se que o ser humano não precisa fazer nada para buscar. Não, para buscar você tem que fazer. O reino dos céus é tomado à força, é um processo de busca. Agora, comprar a salvação, ninguém compra, ela já foi comprada. É como se você botasse uma mesa e para aquela pessoa poder comer, ela vai comer por telepatia? Não, ela tem que ir lá na mesa e comer. E a questão do pecado, às vezes a gente é assim, não, os meus pecados foram perdoados, eu agora não peco mais. Isso é um grande equívoco, nós continuamos a pecar. Mas há uma diferença muito grande em você viver no pecado e pecar. Há uma diferença muito grande. É como se você morasse dentro de um lago, você vai ficar molhado o dia inteiro, ou seja, você vai estar molhado. Agora você passa pelo lago, você se molhou, mas sai do outro lado, você vai ficar seco. O pecado, às vezes você acaba pecando. Por isso que João diz, filhinho, não pequeis. Só não tem prazer no pecado. Ele não tem prazer no pecado. Mas ele peca. Mas ele peca. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, fazemos o mentiroso. Seria um acidente de percurso. É um acidente de percurso. A nossa natureza, o natural nosso é pecar. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Já está dizendo, o natural do ser humano é pecar. Recebemos essa maldição de Adão. Mas quando vamos para Cristo, nós contrariamos essa natureza em Cristo Jesus, pela obra do Espírito Santo, que ele faz a restauração do ser humano na sua santidade. E aí sim, nós não vivemos mais uma vida de pecado, mas vivemos uma vida em Cristo pela renovação da palavra, pela regeneração da palavra. João 17:17. Santificai-vos, pois, na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, até Jesus vai dizer assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, tem que haver também uma autorrenúncia. Tá? Jesus disse para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Né? Então, o que hoje está acontecendo é que muita gente, hoje, coloca uma Bíblia debaixo do braço, coloca uma camisa, um boné escrito Jesus. Eu vim agora no trânsito para cá, olha, mas passou um carro escrito Jesus. Eu falei, isso aí não é Jesus não. Se fosse Jesus, ele não ia fazer o que ele fez comigo. Quase me jogou fora da pista. Então, assim, hoje está na moda, tem um modismo. Parece que você ser evangélico, sabe, está na moda. Então as pessoas se dizem evangélicas, talvez como aconteceu no tempo de Constantino, talvez a facilidade, tá? Quando o imperador romano se converteu, houve uma moda de ser cristão. Então muita gente entrou para as igrejas sem nascer de novo. Então hoje nós estamos vivendo talvez um tempo como esse. O problema não é
os cristãos autênticos, aquelas pessoas que nasceram de novo. É um grupo, e esse grupo está na política, eles oram por propina, eles estão por toda parte, vendendo, não te entregam a mercadoria, eles estão fazendo serviços e não honram seus compromissos. Da fé, né? Eles estão fazendo gato na casa dos outros, eles estão por aí, e eles dizem que eles são crentes. Fazendo gato para a fé das pessoas. É porque que as pessoas... Eu tenho 43 anos de idade, e quando menino, eu ainda vi pessoa alugar uma casa para um pastor sem contrato, porque ele era pastor. Hoje em dia, você não precisa apenas de contrato, como você precisa de um seguro-fiança. Chapa do pulmão, certificado de reservista. Porque ninguém quer fazer mais isso. E a verdade é, porque houve um serviço ao evangelho, hoje já está havendo um desserviço. Porque nós vemos hoje um encontro gigantesco de pessoas pagando R$700 por causa de 2 dias para fazer um curso de 2 dias, porque o desejo dele é ser pastor. Porque hoje muita gente quer ser pastor. A Veja gosta muito disso. Muita gente quer ser pastor. E aí o camarada vai para lá porque ele quer ser pastor. Eu sou de uma época em que eu conheci um pastor que ele tinha que pastorear 5 igrejas a pé. Ele não tinha, quiçá, um carro. E hoje em dia muita gente quer chegar aqui porque aqui tem uma possibilidade que o mercado lá fora não dá. Porque hoje em dia, para você ter um salário de R$20 mil lá fora, você tem que ser muito bom. Vamos para um rápido break, daqui a pouco nós voltamos falando um pouco sobre salvação, sobre obras, sobre merecimento. E no próximo bloco, que será o último bloco, eu quero falar um pouco sobre galardão. Você sabe o que é galardão? É por merecimento, então praticamos boas obras, até vamos receber o galardão. Como é isso? Como é que funciona? É do mesmo jeito de merecimento que nós temos aqui na Terra? Vamos debater um pouco sobre isso no próximo bloco. Não sai daí, participe, a gente volta já. Você está assistindo Antenados na Geral. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Diariamente aqui na Rede Boas Novas, falando ao coração, o programa nosso de cada dia. Quero agradecer a você pela sintonia. Ao vivo das 7 às 8 da manhã, com os quadros Campanha dos Salmos, Crônicas para Rir ou para Chorar, Ministração da Palavra de Deus e Altar da Intercessão. Apresentação, Pastor Gentil R. Oliveira, falando ao coração, a sua companhia diária de todas as manhãs. Sei o que estou fazendo, já planejei tudo e o plano agora é cuidar de vocês. Não os abandonarei. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. Quando vocês me chamarem, quando orarem a mim, eu ouvirei. Quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração e em primeiro lugar, dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. É o decreto do Eterno. Hoje você assiste Galeria Clipe. Às 17h30. Esse é o último bloco do Antenados na Geral, estamos ao vivo para todo o Brasil, você pode participar conosco, estamos falando sobre salvação, sobre obras, sobre merecimento, vamos falar esse último bloco também sobre galardão. É por boas obras, nós merecemos, então, galardão por merecimento de coisas que fazemos aqui na Terra. Mas antes da gente responder isso, a Ruth está na linha, de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Ruth, tudo bem, querida? Tudo bem, amado. A paz, querida. Qual a sua pergunta? Eu vou perguntar e depois eu vou explicar o porquê da pergunta. Antiguidade é posto? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu conheço um presbítero que hoje ele não faz mais nada na obra, porque diz que tem mais de 30 anos no Evangelho, então agora tem gente as pessoas mais novas do que ele que estão fazendo a obra, então ele não precisa fazer.
Ao meu ver, isso está errado, mas eu só queria que vocês dessem a opinião de vocês, tá? Obrigado. A Ruth falou assim, rapaz, essa dúvida não vou esperar para sexta-feira, tem que ser agora, nesse tempo, não tô nem aí. Primeiro você perdoa ele. Ora por ele. Não, depende, desculpa, mas a Assembleia de Deus, se ele foi jubilado, é o direito dele. Tem pastores que são jubilados, ele pode ser um presbítero também. Ele é um presbítero. Eu vou... O senhor, eu acho que o senhor deveria responder essa pergunta e eu tenho um posicionamento sobre essa questão. A questão é que, muitas vezes, eu conheço um caso, ela era de Campo Grande, e, enfim, eu vou citar uma situação que é parecida, não sei se é a mesma. O presbítero está há 30 anos lá, como presbítero, sentado no ministério, e ele já viu pessoas que trabalhou menos do que ele, que nunca pastoreou uma igreja, mas é filho do pastor presidente, e aí não foi diácono, se tornou presbítero, evangelista, já é pastor, e ele diz, eu quebrei muita pedra nessa igreja, e até hoje eu sou presbítero, já tenho quase 80 anos e estou aqui, e ainda querem que eu vá lá fazer isso assim. Eu não vou fazer, manda essa garotada nova que nunca fez nada e já recebeu o título, porque é primo, parente de alguém e chegou lá. A questão toda é que existe hoje uma concorrência naqueles bancos lá de cima, atrás do púlpito, tão grande, que chega uma hora que o camarada diz o seguinte, meu irmão, eu me jubilo, não quero fazer mais nada. Ele sente e diz assim, manda essa garotada que não sabe nem o que é ser pastor, já recebeu o título. Acho que tem que se respeitar. André, se a igreja é um exército, a antiguidade é posto. É assim. Exatamente. Mas de onde se tirou essa escalonagem? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para... isso aí vai em outro programa. Eu gosto de falar sobre isso, porque eu sou assembleano também, sou do Reteté. E é assim mesmo, cadeira é cadeira, não tem jeito não. Mas vamos voltar para cá, porque acho que tem duas perguntas muito interessantes para a gente terminar ainda. Temos aí alguns minutos para terminar o programa. Foi uma que eu levantei, a gente nem chegou a tocar nela, a questão de como nós enxergamos as boas obras e galardão. Será que é do mesmo jeito que é o merecimento terreno? Se você trabalhar com essas metas ou se comportar, você vai ganhar isso. E o que seria esse galardão? Como é que vocês entendem a correlação de boas obras com galardão? Como é que seria isso no sentido de quem tem mais galardão é mais honrado? Então o ladrão da cruz que não fez nada, ele aceitou Jesus no último momento de vida, ele será menos honrado de pessoas que viveram a vida na igreja, nasceram lá em berço evangélico, ou tiveram, olha que pergunta complicada, tiveram a oportunidade de nascer no lar evangélico, que nem todos têm, e a única oportunidade que algumas pessoas têm é antes de morrer. Tem pessoas que ouviram no leito de hospital falar de Jesus. Então eu quero entender um pouco esse merecimento e galardão, embora eu tenha a minha... Uma opinião formada. O bicho Alexandre fala, deixa a Assembleia. Sacou primeiro. Eu entendo o seguinte, não é por muito fazer, eu acho que é a sinceridade daquilo que se faz, não é o tempo. Você veja que o filho pródigo, ele foi pro mundo, meteu o pé, foi lá, fez o que fez, bebeu, fumou, cheirou, se prostituiu. A Bíblia não diz isso não, pastor. Não diz que ele bebeu, que ele fumou, nem cheirou, por favor. Não, eu tô conjecturando. Essa questão do filho pródigo é complicada. Não, eu tô conjecturando. Vamos trazer pra linguagem de hoje, né, bicho? Para o povo tentar entender. Às vezes os caras estão usando uma linguagem catedrática. Chutou o pau da barraca. Ele gastou toda a sua fortuna. Isso é viver absolutamente. Ele enfiou o pé na jaca. Muita gente dentro da igreja faz isso hoje. Não, com certeza. Então, e tinha vamos botar, esse era um crente que saiu, se desviou, foi lá e não trabalhou na igreja. E tinha um que ficou orando, foi para a escola dominical, e é o filho que ficou em casa. Quando o filho pródigo voltou, o crente que ficava na igreja não ganhou uma festa, não ganhou nenhum prêmio. O pai não deu anel, o pai não botou capa nele, o pai não mandou matar um boi, não fez um churrasco, não botou lá uma picanha, uma aturada, não fez nada. E deu para ele. Eu entendo que aí a questão é que a festa foi maior porque aquele que estava perdido se achou. Você já está aqui na igreja. Então, não é o tempo de igreja. Pode ser que alguém chegou na igreja hoje e outra coisa, tem muita gente fazendo obra de Deus, mas para aparecer, fazendo obra de Deus para ganhar méritos humanos. E Deus conhece a sinceridade de cada um. Então, o galardão vai ser pela sinceridade. É interessante que Deus também não vê como o homem vê. Não é isso? Não é pedrinha na coroa, não. Você tem mais pedrinha Samuel, o profeta Samuel, ele tinha, na sua maneira de ver como profeta, Jessé, na sua maneira de ver, ambos se enganaram. Né? Deus havia escolhido Davi. Né? Então, na verdade, eu acho que essa questão do galardão é só Deus mesmo, é algo que está dentro dele. Pode ser 10 segundos, como, não sei, minutos, como o ladrão da cruz. Mas agora, é claro, eu acho que também vai tudo como a pessoa faz, o amor com que a pessoa faz. Deus consegue ver se a pessoa, se ela está fazendo aquilo para ganhar aplausos, para depois ser lembrada. Mas na Bíblia, tá? Ela vai ser provado no fogo. Eu quero que o meu nome... Mas a minha pergunta é o seguinte, chegou no céu...
vai ter essa distinção? Eu estou no céu, o pastor dizendo, poxa, você tem mais galardão que eu. Mais uma vez eu penso em graça e obra. Porque as pessoas falam, vou ter uma casa de 2 andares e tal. Mais uma vez eu penso em graça e obra. Quando a gente faz uma alusão à parábola... A gente está falando de obra. Quando a gente faz alusão à parábola do filho pródigo, quando a gente vê ele voltando para casa e o pai o recebendo, a gente faz um monte de comparações e analogias dizendo que o pai é Deus, que recebeu aquele filho que estava distante. E aquela casa pode ser, na nossa analogia, o céu, o lugar onde ele chegou e foi bem recebido, mesmo tendo estado distante. Aquilo não foi pelas obras, foi por graça. Até porque quando ele gastou absolutamente tudo o que o pai lhe tinha dado, que não era direito, mas ele requereu e o pai entendeu e lhe deu, o pai não ficou menos pobre, ou menos rico, na verdade, por ter dado toda a parte que lhe pertencia. Quando ele volta, ele recebe tudo de volta, e o pai não ficou mais pobre ou menos rico, o pai simplesmente, por graça, o recebe e o coloca em posição de destaque, e aí o irmão mais velho não entende isso. Se fosse por merecimento, se fosse por a festa teria que ser para o mais velho. Exatamente. Então a gente nunca olha para o mais velho, coitado do mais velho, ele tinha razão, ele não fez nada daquilo que o outro fez, né? E simplesmente ele não recebeu festa. A graça está, mais uma vez, sendo mostrada claramente aí. A graça de Deus é ilimitada. Deus tem demais para nos dar. Só para a gente ilustrar isso aqui, uma vez a gente fez um programa sobre essa questão de pessoas que correm no Brasil dando testemunho, eis isso, eis aquilo, que é até interessante. Mas um pastor ligou e falou, rapaz, eu nasci na igreja, eu tenho 45 anos de crente, ninguém bateu palmo para mim porque eu vivi todo dia na presença do Senhor. Agora Exatamente. O cara fumou, o cara cheirou, foi bruxo. Aí todo mundo, glória a Deus, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu quero aproveitar o gancho dos 2 pastores que falaram sobre essa questão do filho pródigo. Quando nós estamos falando sobre galardão, eu não posso entender o céu como aquele lugar em que, primeiro, as ruas são de ouro, eu vou ficar olhando para a rua, querendo tocar, essas coisas são espirituais, eu vou querer olhar para Cristo, eu vou querer estar olhando para aquele trono. Eu não vou estar muito interessado lá, se esse pastor que está aqui do meu lado, ele tem, quando fala em galardão, ele tá falando sobre divisas e patentes de oficial. Aí eu não quero saber se ele tem, se estão em cima do ombro ou no braço, se ele é um oficial ou se ele é um praça. Isso não vai me interessar, eu estou no lugar onde está Cristo, então, se ele é maior ou menor, nós estamos no céu. A questão é que a Bíblia chega a dizer que debaixo de onde está Cristo tem pessoas. A Bíblia chega a dizer que os mártires estão ali debaixo do trono. Por quê? Porque eles chegaram ao ponto de falar assim, você pode me matar, mas eu não nego a Cristo. Esses estão debaixo do trono e esses, a Bíblia chega a dizer que esses são considerados. Agora, voltando lá a essa questão da obra, muita gente quando vê o menino voltando para casa e o pai o recebendo, e nós falamos sobre conhecer o pai, e quando a gente não conhece o pai a gente tem sérios problemas, aquele rapaz, o filho que estava em casa e reclamou da festa para o pai olha para ele e diz assim, olha, você sempre esteve comigo. Não teve festa porque não quis. Não teve festa porque você não me conhece direito. Não teve festa porque você teve que esperar seu irmão sair daqui, pegar metade do que eu tinha, que não era direito, porque não existe herdeiro de pai vivo. O pai dá a herança em vida porque ele quer, tem que esperar morrer, porque o herdeiro é pobre. Isso no direito é claro. Então o que acontece é que quando aquele irmão não recebe o irmão e fica chateado porque o pai não faz festa para ele, é porque ele não conhecia o pai. O que acontece nas igrejas hoje é que esse pastor que está sendo abençoado, eu não estou, entre aspas, sendo abençoado, eu reclamo com Deus. Eu acho que Deus é melhor porque deu carro para ele e não deu carro para mim. Então o que acontece? Eu não conheço Deus, eu não conheço meu pai. O meu pai tem para todos. Não é como o sistema desse mundo que tira de um para dar para outro. Deus não faz isso. O que é meu e o que Deus escreveu para mim, aí eu vou citar-me como calvinista, o que Deus já declarou para mim antes até de eu nascer, o que Deus escreveu para mim, querido, ele não dará para você e não dará para ele. O que é meu, e eu conheço meu pai assim. Tudo que eu tiver não será nem por muito meu esforço, é porque Deus quer me dar. Não faça nada por interesse, né? Davi, ele simplesmente louvava Deus. Você não vê Davi falando, eu quero ser rei, eu quero... E Deus olha, parece que muito isso. Um coração sincero, Deus não despreza. Chegamos ao final do programa de hoje. Eu aprendi demais. Foi bom, esclarecemos muitas perguntas. Eu quero agradecer a todos vocês que mandaram perguntas aqui pela internet, que não deu para ser respondida. Sexta-feira, perguntas e respostas, nós vamos trazer algumas perguntas dessas que sobraram aqui. Quero agradecer, pastores, a presença de vocês no primeiro Antenado de 2013. Obrigado pela presença, foi muito importante aqui. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Olhou pra trás e viu Gomorra. Olhou pra trás e ficou pra trás. A mulher de Ló olhou pra trás e viu as chamas.
olhou pra trás e viu a lama, olhou pra trás e ficou pra trás.